E se eu te dissesse que as maiores mudanças na sua vida podem começar em silêncio? Que nem tudo precisa ser anunciado, discutido ou explicado para acontecer de verdade. Muitas vezes, as transformações mais profundas acontecem longe dos olhos dos outros, mas dentro de você, naquele espaço íntimo onde só você tem acesso. É ali, entre o que sente e o que cala, que mora o verdadeiro poder de mudar. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, dedicou sua vida a entender o que nos bloqueia e o que nos liberta. Para ele, o autoconhecimento não é algo superficial ou passageiro, mas uma jornada profunda que exige coragem e paciência. E dentro dessa jornada, há coisas que precisam ser deixadas para trás, desapegadas com cuidado e, sobretudo, com silêncio. Não são grandes declarações ou confrontos que nos libertam, mas pequenas decisões internas que vão se somando. Pode ser um pensamento, um hábito, uma relação, uma crença. Tudo aquilo que consome sua energia e impede que você viva com mais autenticidade. Neste vídeo, vou compartilhar 5 coisas que você deve eliminar da sua vida em silêncio, segundo os ensinamentos de Carl Jung. São pontos que talvez você já tenha sentido que precisa mudar, mas ainda não sabe como. A ideia aqui é mostrar que a verdadeira transformação acontece quando escolhemos agir sem alarde, sem a necessidade de aprovação ou reconhecimento. Então, se você está pronto para olhar para dentro e começar a libertar sua energia, sua mente e seu coração, fique comigo até o final. Porque o caminho para ser quem você realmente é começa agora, e ele é feito em silêncio. 1. Pessoas que drenam sua energia. Nem todas as pessoas que caminham ao seu lado estão, de fato, ao seu favor. Algumas apenas caminham junto porque é conveniente. Outras permanecem por hábito, por costume, ou até mesmo por dependência emocional. E há aquelas que, sem que você perceba, consomem a sua energia aos poucos, como se tirassem de você aquilo que deveriam encontrar dentro delas mesmas. São relacionamentos que parecem normais por fora, mas que por dentro são uma drenagem constante da sua vitalidade emocional, mental e até física. Carl Jung entendia que tudo ao nosso redor afeta a nossa psique. Somos influenciados pelas palavras que ouvimos, pelas atitudes que recebemos, pelas vibrações que sentimos mesmo sem explicação racional. E quando você permanece próximo de pessoas que constantemente reclamam, criticam, manipulam, desmotivam ou se colocam em posição de vítima o tempo todo, a sua mente começa a operar em um modo de defesa constante. Você gasta energia tentando agradar, tentando evitar conflitos, tentando manter a paz, mesmo que isso custe a sua própria tranquilidade interior. Muitas vezes, essas relações nem parecem tão prejudiciais à primeira vista. Às vezes, é um amigo de infância, um colega de trabalho, alguém da família, ou até um relacionamento amoroso. Mas existe um padrão. Você sempre se sente esgotado depois de estar com essa pessoa. Sente que precisa se recompor, respirar fundo, se recuperar emocionalmente. Isso é um sinal claro de que existe uma troca energética desequilibrada. O mais difícil é aceitar que, muitas vezes, o outro não vai mudar. Esperamos que a pessoa melhore, que reconheça seus comportamentos, que seja mais justa, mais leve, mais empática. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, isso não acontece. E continuar esperando isso pode te adoecer. Jung acreditava que o crescimento pessoal envolve escolhas difíceis. E uma dessas escolhas é se afastar, mesmo sem fazer barulho, de quem não contribui com a sua evolução. Eliminar pessoas que drenam sua energia não significa cortar laços com ódio ou ressentimento. Não é necessário criar conflitos, discutir ou justificar. Às vezes, basta reduzir a presença, dizer não com mais firmeza, diminuir o contato aos poucos, priorizar os momentos consigo mesmo. E quando for inevitável estar perto, aprender a estabelecer limites emocionais claros. O silêncio, nesse caso, é uma forma de proteção. É uma maneira de se preservar sem alimentar novos ciclos de dor. Lembre-se,
Você não é egoísta por escolher a sua paz. Não é frio por manter distância de quem te desgasta. Você está apenas exercendo sua responsabilidade sobre a própria energia, o próprio tempo e a própria saúde mental. O verdadeiro autoconhecimento passa por reconhecer o que te faz bem e o que te faz mal, e ter a coragem de agir em silêncio, sem precisar da validação de ninguém. A pessoa que você deseja se tornar só vai florescer quando estiver cercada por relações que te inspiram, te respeitam e te fortalecem. Todo o resto, por mais familiar que seja, precisa ser deixado para trás, com calma, com firmeza e em silêncio. 2. Máscaras sociais. Todos nós usamos máscaras. Algumas colocamos desde cedo para nos adaptarmos à escola, à família, à cultura. Outras vestimos para sobreviver em ambientes que não aceitam quem somos de verdade. Com o tempo, essas máscaras viram parte do nosso dia a dia. Nos comportamos de um jeito no trabalho, de outro com os amigos, de outro ainda em redes sociais. E quando nos damos conta, já não sabemos mais onde termina o papel que interpretamos e onde começa a nossa essência. Carl Jung chamou essa construção de persona, uma espécie de identidade social que criamos para sermos aceitos, respeitados, amados. E embora a persona seja uma ferramenta necessária para viver em sociedade, o problema começa quando ela se torna a nossa única face. Quando passamos tanto tempo tentando parecer fortes, simpáticos, bem-sucedidos, agradáveis, que esquecemos como é ser simplesmente autênticos. A busca por aceitação, quando se torna exagerada, nos afasta de nós mesmos. Começamos a moldar nossas opiniões, desejos e até emoções para caber na expectativa dos outros. Rimos quando não achamos graça. Concordamos para não desagradar. Dizemos sim quando o corpo todo grita por um não. E essa desconexão vai se acumulando em forma de ansiedade, insatisfação, esgotamento e até doenças emocionais. Eliminar essas máscaras sociais não é um ato rebelde, é um ato de reconexão. Não é sobre ser rude ou impulsivo. É sobre ir aos poucos retirando os excessos, abandonar o personagem e voltar ao centro. Isso não precisa ser anunciado. Você não precisa dizer ao mundo que está mudando. A transformação real acontece de dentro para fora. E quem realmente importa vai perceber. É em silêncio que você começa a dizer não ao que não representa mais quem você é. É em silêncio que você começa a se permitir errar, mudar de ideia, se posicionar com mais clareza. É em silêncio que você começa a dar espaço para a sua verdadeira voz, aquela que foi abafada por tanto tempo para agradar os outros. Mas esteja preparado. Quando você deixa de interpretar, algumas pessoas vão se afastar. Afinal, muitas só estavam ali porque gostavam da versão que você fingia ser. E tudo bem, porque quando você começa a viver com mais verdade, atrai conexões mais genuínas. Pessoas que te aceitam pelo que você é, e não pelo que você aparenta ser. Jung acreditava que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente somos, exige coragem para enfrentar nossas sombras, mas também para soltar as máscaras que já não fazem sentido. E esse processo é silencioso. Não precisa ser validado. Não precisa ser compreendido pelos outros. Precisa apenas ser vivido, com honestidade. Quando você começa a eliminar essas máscaras sociais em silêncio, sente algo diferente. Leveza. Uma paz que não vem da aceitação externa, mas da reconciliação interna. E esse é o maior sinal de que você está no caminho certo. 3. O hábito de se auto-sabotar. Existe um inimigo silencioso que vive dentro de nós. Ele não grita, não se impõe, não aparece como vilão. Na verdade, ele se disfarça de prudência, de realismo, de humildade. É o hábito de se auto-sabotar. Aquela tendência invisível de impedir o próprio crescimento. Aquela voz interna que diz que você não está pronto, que não é bom o suficiente, que é melhor esperar mais um pouco, que talvez não seja para você. E assim, sem perceber, você paralisa. Deixa de tentar.
se encolhe diante das possibilidades e continua repetindo padrões que só reforçam o medo de errar. Carl Jung dizia que, até se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida. Isso significa que, enquanto você não reconhecer os próprios mecanismos de autossabotagem, eles continuarão controlando suas decisões, seus relacionamentos, seus caminhos, e você vai chamar isso de azar, de destino, de vida difícil, quando na verdade são apenas velhos comportamentos rodando no piloto automático. A autossabotagem pode se manifestar de várias formas: procrastinação, autocrítica excessiva, perfeccionismo, comparações constantes, medo de se expor, sensação de não merecimento. E o mais curioso é que ela não aparece nos momentos em que você está estagnado, mas justamente quando está prestes a dar um passo importante. Quando surge uma oportunidade, quando você começa a ser visto, quando uma porta se abre. É aí que o inconsciente reage e tenta puxar você de volta para a zona de conforto. Não porque é má intenção, mas porque é o que é conhecido. O cérebro prefere o familiar ao incerto, mesmo que o familiar esteja te destruindo. Eliminar esse hábito é uma das tarefas mais desafiadoras do autoconhecimento, porque ele está enraizado em crenças antigas, em traumas não resolvidos, em palavras que você ouviu na infância e guardou como verdades. Mas é possível. E o primeiro passo é observar em silêncio, prestar atenção nos momentos em que você desiste de si mesmo, nos momentos em que inventa desculpas, se distrai demais, se perde em pensamentos que te diminuem. Só com essa consciência já é possível começar a transformar. A mudança, aqui, também é silenciosa. Não precisa ser anunciada, não precisa de promessas grandiosas. Começa com pequenos atos de coragem. Enviar aquele currículo, marcar aquela consulta, publicar aquele conteúdo, se posicionar mesmo com medo. Um passo de cada vez, quebrando o padrão de se abandonar sempre que a vida te convida a crescer. Jung nos convida a olhar para dentro, a enfrentar a sombra, a integrar todas as partes de quem somos, inclusive aquelas que resistem ao nosso sucesso. E fazer isso exige gentileza consigo mesmo. Autossabotagem não se vence com mais rigidez, mas com mais consciência. Não se supera com pressa, mas com constância. Você não precisa contar a ninguém que está mudando. Apenas comece. Aos poucos, os resultados vão falar por você. Você vai perceber que está se respeitando mais, se expondo com mais naturalidade, arriscando com mais confiança. E mesmo que o medo ainda exista, ele já não vai te dominar como antes. Eliminar o hábito de se auto-sabotar é um gesto de amor próprio. E como todo gesto de amor verdadeiro, ele acontece em silêncio, dentro de você, no momento exato em que você decide não ser mais seu próprio inimigo. 4. A necessidade de validação externa. Desde muito cedo aprendemos a buscar aprovação, primeiro dos pais, depois dos professores, dos amigos, da sociedade. Somos ensinados a ser bons alunos, bons filhos, bons profissionais, a seguir padrões, a cumprir expectativas, a agradar para sermos aceitos. E isso de alguma forma nos acompanha por toda a vida. Mesmo quando crescemos, mesmo quando somos adultos, ainda carregamos dentro de nós o desejo quase automático de sermos reconhecidos, validados, aplaudidos. E é aí que muitas vezes perdemos a conexão com a nossa própria verdade. Carl Jung falava sobre o processo de individuação como o caminho para se tornar quem realmente se é. Mas esse processo exige que a gente abra mão do que os outros pensam que deveríamos ser. E isso nem sempre é fácil, porque a aprovação externa, apesar de parecer leve, é uma das amarras mais sutis e mais difíceis de romper. Ela não grita, mas sussurra o tempo todo. Será que vão gostar de mim? Será que vão entender? E se me julgarem? E se eu desapontar alguém? E se eu for rejeitado? Essas perguntas corroem a liberdade de ser. Fazem com que você se molde o tempo todo para caber em espaços onde talvez nem deveria estar. Você começa a filtrar suas palavras, seus desejos, suas ideias. Deixa de agir por convicção e passa a agir por medo. E assim,
pouco a pouco, vai construindo uma vida que agrada aos outros, mas que não satisfaz você. A consequência disso é um vazio silencioso, a sensação de estar presente, mas não inteiro, de viver, mas sem verdade. Eliminar a necessidade de aprovação não significa virar as costas para o mundo. Não significa se tornar arrogante, egoísta ou insensível. Significa simplesmente voltar-se para dentro e perguntar com mais frequência: isso é realmente o que eu quero? Isso faz sentido para mim? Ou estou fazendo para agradar, para evitar críticas, para ser aceito? É um processo que não exige explicação. Você não precisa anunciar para o mundo que está se libertando das expectativas alheias. Basta começar a fazer escolhas mais alinhadas com a sua essência. Escolher o que vestir, o que dizer, o que seguir, o que abandonar, tudo com base na sua verdade interior, e não no olhar dos outros. E sim, no começo, pode ser desconfortável, porque viver sem depender da aprovação externa é um ato de coragem. Algumas pessoas podem se afastar, outras podem criticar. Afinal, quando você para de agradar, nem todos vão aplaudir. Mas esse é um sinal de que você está saindo do personagem e entrando em contato com sua autenticidade. Jung sabia que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de nos preocupar tanto com o que pensam de nós. Quando paramos de viver para atender expectativas que nem sempre têm a ver com quem realmente somos. E essa libertação, como quase tudo que é profundo, acontece em silêncio. Aos poucos, você vai perceber que precisa de menos aplausos, menos curtidas, menos confirmações externas. Vai perceber que a verdadeira aprovação vem de dentro, daquela voz tranquila que diz: agora sim, estou vivendo de acordo com quem eu sou. E quando essa voz se torna mais forte que o barulho de fora, você se torna inabalável. Não porque venceu o mundo, mas porque parou de lutar contra si mesmo. 5. Vícios que anestesiam sua alma. Vivemos em um tempo onde tudo é imediato, barulhento e distraído. Há uma infinidade de formas de escapar de nós mesmos, rolar por horas nas redes sociais, maratonar séries, comer sem fome, trabalhar até a exaustão, consumir conteúdos rasos, comprar o que não precisamos, criar uma rotina que mantém o corpo ocupado enquanto a alma grita em silêncio. E o mais perigoso é que muitas vezes chamamos isso de normalidade. Dizemos que estamos apenas relaxando, distraindo, vivendo, mas no fundo, estamos apenas nos anestesiando. Carl Jung entendia que fugir do confronto com o próprio eu é um dos maiores bloqueios do desenvolvimento humano. Para ele, a alma precisa de silêncio, de presença, de contato com o que está oculto. E é exatamente isso que os vícios modernos tentam abafar. Eles nos mantêm entretidos para que não precisemos sentir. Mas o que não é sentido, não é transformado. E o que não é transformado se repete. Os vícios nem sempre são substâncias. Na verdade, os mais comuns hoje são os vícios emocionais e comportamentais. Vício em aprovação, em distração, em dopamina instantânea. Vício em se manter ocupado para não encarar o vazio. Vício em falar demais para não ouvir o próprio silêncio. Vício em estar sempre para fora, porque estar para dentro exige coragem. E é por isso que eliminar esses vícios é tão difícil. Eles oferecem alívio rápido, mas cobram um preço alto, sua conexão consigo mesmo. O processo de eliminação precisa ser silencioso, porque é interno. Não exige promessas públicas nem rupturas dramáticas. Exige, antes de tudo, sinceridade. Um olhar honesto sobre o que você faz quando não quer sentir, o que você procura quando está sozinho, o que você consome quando está ansioso, entediado, triste ou frustrado. E aí começa o trabalho verdadeiro. Não o de cortar tudo de uma vez, mas de substituir pouco a pouco aquilo que entorpece por aquilo que desperta. Comece com pequenos movimentos. Um momento de pausa antes de abrir o celular automaticamente. Um instante de respiração consciente antes de recorrer ao excesso. Um tempo sozinho sem estímulos, apenas para escutar o que está vivo dentro de você. É desconfortável no início, sim,
Mas com o tempo, esse silêncio deixa de assustar e começa a curar. Jung falava sobre a importância de integrar a sombra, aquela parte nossa que escondemos, que negamos, que rejeitamos. E é exatamente no espaço vazio, quando estamos sem distrações, que a sombra aparece. Mas ao invés de fugir dela, podemos olhar com compaixão, entender de onde vem a dor, o medo, o impulso de fugir. E nesse encontro, começamos a nos libertar. Eliminar os vícios que anestesiam a alma é abrir espaço para sentir a vida de verdade, para estar presente nos momentos simples, para ouvir sua intuição com mais clareza, para tomar decisões com mais consciência. E tudo isso começa em silêncio, sem fazer alarde, sem precisar provar nada para ninguém. O silêncio aqui não é ausência, é presença plena, é a coragem de ficar consigo mesmo e não fugir. É o início de uma reconexão profunda com aquilo que realmente importa, porque só quando paramos de nos anestesiar é que finalmente começamos a despertar. Em última análise, a verdadeira transformação não acontece no barulho, ela acontece no silêncio. Não exige discursos, não precisa de palmas, não busca aplausos. Acontece ali, no íntimo. Quando você começa a olhar com mais honestidade para a própria vida e percebe que está na hora de soltar, de encerrar ciclos, de deixar ir o que já não alimenta sua essência. Talvez ao longo deste vídeo, você tenha se reconhecido em alguns dos padrões. Talvez tenha lembrado de pessoas, situações, hábitos que vêm te enfraquecendo, mesmo que você não quisesse admitir. Isso não é fraqueza, isso é consciência. E a consciência é o primeiro passo para qualquer mudança real. Carl Jung nos ensinou que o autoconhecimento é um caminho que exige coragem, mas também compaixão. Coragem para olhar para dentro e compaixão para não se julgar por tudo que carregou até aqui. Você fez o melhor que podia com o que sabia, mas agora você sabe mais e pode fazer diferente. Eliminar em silêncio é uma forma de amor próprio, amor por quem você está se tornando, amor pela vida que você quer viver. Significa parar de insistir no que te faz mal, mesmo que ainda exista apego. Significa se respeitar o suficiente para seguir, mesmo que ninguém entenda. Significa amadurecer. E não vai acontecer da noite para o dia. Vai ser um processo, às vezes lento, às vezes doloroso, às vezes solitário, mas profundamente libertador. Porque quanto mais você se alinha com quem realmente é, mais leve tudo se torna. Você começa a atrair conexões mais verdadeiras, caminhos mais coerentes, experiências mais significativas. E a vida, que antes parecia pesada, começa a fluir com mais naturalidade. Por isso, não espere um momento ideal. Não espere a permissão dos outros. Não espere ter tudo resolvido. Comece, silenciosamente, com firmeza, com consciência, com presença, um passo de cada vez. E lembre-se, ninguém precisa saber o que você está eliminando. Ninguém precisa entender o que você está vivendo. É um processo seu, e só seu. O mundo verá os resultados, mas nunca entenderá completamente o caminho. E tudo bem. A profundidade não precisa ser explicada, precisa apenas ser sentida. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, considere se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também está nesse caminho de transformação interior. Mais do que números, aqui buscamos criar um espaço de reflexão, verdade e silêncio consciente. Cuide da sua energia. Escolha com atenção onde coloca a sua presença. E nunca se esqueça, a sua paz vale mais do que qualquer aparência. Você já se sentiu como se o universo estivesse tentando te dizer algo sobre o seu relacionamento? Como se, apesar de todos os seus esforços, algo não estivesse certo, mas você não sabia exatamente o que era. E se eu te dissesse que isso não é apenas coincidência? O psicólogo Carl Jung acreditava que o universo e nossa psique estão profundamente conectados e que sinais poderosos, muitas vezes invisíveis, nos alertam quando estamos no caminho errado, especialmente em questões do coração. No vídeo de hoje,
vamos explorar 10 sinais que mostram como o universo pode agir de maneiras surpreendentes quando não quer que você esteja com alguém. Se você já se sentiu perdido ou confuso em um relacionamento, fique até o final, pois os sinais podem estar mais perto do que você imagina. E entender isso pode mudar completamente a forma como você lida com o amor. Prepare-se para descobrir o que o universo está tentando te contar. 1. Obstáculos impossíveis de superar. Quando estamos em um relacionamento que não está alinhado com nossa verdadeira essência, o universo tende a colocar obstáculos no nosso caminho. Esses obstáculos muitas vezes surgem de maneira inesperada, sem explicação lógica, como se tudo tivesse se virado contra nós de uma hora para outra. Pode ser que você tenha problemas financeiros inesperados, problemas de saúde ou até questões familiares que tornam o relacionamento cada vez mais difícil. Esses desafios, que parecem insuperáveis, podem ser sinais do universo tentando nos afastar de algo que não está certo. É como se, de repente, tudo ao seu redor começasse a colaborar para que você perceba que algo não está funcionando. Quando estamos em sintonia com o caminho certo, as dificuldades tendem a ser mais fáceis de lidar e superáveis. Porém, quando estamos em um relacionamento que não faz parte do nosso destino, essas dificuldades podem ser como uma parede invisível, impedindo o nosso progresso. Muitas vezes, esses obstáculos surgem de uma forma tão repentina e intensa que não há como ignorá-los. Se o relacionamento está causando mais dor e sofrimento do que alegria e crescimento, é possível que esses obstáculos estejam tentando te alertar para seguir em outra direção. 2. Sinais claros que não podemos ignorar. Com o tempo, qualquer relacionamento revela quem realmente somos e o que realmente precisamos. E é aí que os sinais começam a aparecer. Você pode se pegar ignorando pequenas coisas no começo, talvez atitudes do parceiro que não te agradam tanto, ou sentimentos que você preferiria não perceber. No entanto, conforme o tempo passa, essas pequenas falhas começam a se tornar maiores, mais evidentes e impossíveis de ignorar. Esse é o momento em que o universo começa a gritar para que você preste atenção. Jung falava muito sobre os arquétipos e as projeções, como nossa psique muitas vezes cria imagens idealizadas das pessoas com quem nos relacionamos. Quando essas projeções começam a cair, você passa a ver a pessoa como ela realmente é. E isso nem sempre é confortável. A relação pode começar a revelar comportamentos ou características que você não percebeu antes, ou talvez ignorou, mas que agora não têm como ser mais deixados de lado. Isso pode ser uma indicação clara de que o relacionamento não é saudável para você. Se, ao invés de crescimento, você sente que está se distanciando do seu verdadeiro eu, é o universo tentando te mostrar que está na hora de seguir um novo caminho. 3. Desconforto sem explicação lógica. Há momentos em que, mesmo sem um motivo claro, você começa a sentir um desconforto crescente em um relacionamento. Pode ser uma sensação inexplicável de que algo não está certo, mesmo que à primeira vista tudo pareça estar em ordem. Você tenta racionalizar, mas algo dentro de você não se sente em paz. Esse desconforto pode se manifestar de várias formas. Uma sensação de tristeza constante, ansiedade ou até mesmo uma perda de energia quando você está com a pessoa. Jung acreditava que o inconsciente tem uma maneira de nos guiar, e quando algo não está certo em nossas vidas, ele nos envia mensagens, geralmente na forma de emoções intensas que não conseguimos controlar. Esse desconforto pode ser uma dessas mensagens. Às vezes, o que sentimos é uma espécie de alarme do nosso inconsciente, nos alertando de que o relacionamento não é em harmonia com o que realmente precisamos. Pode não ser algo que você consiga colocar em palavras, mas é uma sensação de que as coisas não estão fluindo como deveriam. E muitas vezes ignoramos esse sinal, achando que ele vai passar ou que estamos apenas passando por um momento difícil. No entanto, esse desconforto persistente pode ser uma forma do universo nos dizer que o relacionamento não é o que precisamos para evoluir. 4. O relacionamento está te consumindo.
Relacionamentos, quando são saudáveis, devem ser fontes de energia, crescimento e alegria. No entanto, quando um relacionamento não é bom para nós, ele começa a ter o efeito contrário. Ele nos consome. Isso pode acontecer de várias formas. Você começa a sentir que sua energia está sendo drenada sempre que está com a pessoa, ou talvez tenha a sensação de estar perdendo sua identidade. O parceiro pode estar exigindo demais de você, emocionalmente ou mentalmente, e você sente que não tem mais espaço para ser quem realmente é. Jung falava muito sobre a individuação, que é o processo de se tornar quem realmente somos. Quando estamos em um relacionamento que não contribui para esse processo de autodescoberta, ele pode nos levar a um estado de esgotamento. Se você começa a se sentir exausto, emocionalmente sobrecarregado ou como se estivesse constantemente tentando manter a paz em um relacionamento disfuncional, isso pode ser um grande sinal de que algo está errado. O universo, de forma sutil, pode estar te mostrando que você precisa se afastar desse relacionamento para recuperar sua energia e focar no seu próprio crescimento. Um relacionamento que consome sua energia emocional e física é um claro indicativo de que ele não está alinhado com seu propósito de vida. 5. Mudanças de foco e interesses. Se você começa a perceber que, gradualmente, está se afastando da pessoa com quem está, pode ser um reflexo do universo tentando te mostrar que o relacionamento não é o que você realmente precisa. Você começa a se interessar mais por outras coisas, outras pessoas ou atividades que antes não pareciam tão atraentes. Esse distanciamento pode ser um mecanismo natural de sua psique tentando te redirecionar para o que é mais importante para você. Jung acreditava que quando estamos em sintonia com o nosso verdadeiro eu, as coisas fluem de forma natural. Quando o relacionamento está em desacordo com essa essência, o universo começa a nos afastar dele, seja por meio do crescente desinteresse, da falta de motivação para fazer coisas que antes eram importantes, ou até pela perda da conexão emocional. Isso pode ser desconfortável, e muitas vezes não conseguimos entender de imediato o porquê de nos sentirmos tão distantes da pessoa. Mas se observarmos com cuidado, veremos que o universo está nos dando espaço para percebermos o que realmente importa e para nos guiarmos de volta ao nosso próprio caminho, longe de algo que não nos acrescenta. 6. Comportamentos negativos começam a crescer. No começo de um relacionamento, muitas vezes estamos cegos pela atração e pela novidade e podemos ignorar certos comportamentos negativos, achando que são apenas pequenos defeitos. No entanto, conforme o tempo passa, esses comportamentos começam a se intensificar e a tomar conta do relacionamento. O parceiro pode começar a demonstrar mais atitudes controladoras, agressivas, manipuladoras ou simplesmente desrespeitosas. Jung acreditava que a sombra de cada pessoa, aqueles aspectos que tentamos esconder ou reprimir, muitas vezes se manifesta nos outros, principalmente quando estamos em um relacionamento. Se esses comportamentos começam a se tornar mais frequentes e intensos, isso pode ser um reflexo de que a relação está trazendo à tona aspectos negativos que precisam ser confrontados e tratados. Isso não significa que o relacionamento seja insustentável por si só, mas sim que ele está refletindo algo que precisa ser reconhecido e corrigido. O universo pode estar tentando te alertar para o fato de que, quando esses comportamentos crescem, o relacionamento pode se tornar tóxico e prejudicial, afastando você da sua verdadeira essência. 7. A conexão começa a desaparecer sem explicação. Quando o relacionamento começa a se desintegrar de forma gradual e sem uma explicação lógica, pode ser um dos sinais mais poderosos de que o universo está te afastando de alguém que não é o melhor para você. A conexão emocional que antes parecia forte e sólida começa a desaparecer sem que você consiga entender o motivo. Pode ser que o outro esteja mais distante ou que a própria relação pareça estar se esvaziando. Isso pode acontecer de forma tão sutil e gradual que no começo você pode nem perceber. Mas com o tempo, fica claro que a conexão não é mais a mesma.
Jung acreditava que a verdadeira conexão em um relacionamento deve ser profunda e transformadora, promovendo o crescimento de ambas as pessoas envolvidas. Quando isso começa a falhar e a relação deixa de alimentar a alma, é um sinal de que o universo está te mostrando que é hora de seguir em frente. Mesmo que você tente entender ou lutar contra isso, essa desconexão pode ser a forma mais clara do universo te dizendo que o relacionamento não é mais parte do seu caminho. 8. Falta de crescimento pessoal. Jung via os relacionamentos como uma ferramenta importante para o crescimento pessoal e autoconhecimento. Quando estamos em um relacionamento que realmente contribui para a nossa evolução, sentimos que estamos aprendendo mais sobre nós mesmos a cada dia. No entanto, quando o relacionamento começa a impedir nosso crescimento, a sensação de estagnação se torna forte e evidente. Você começa a perceber que não está mais progredindo, que suas ambições estão sendo sufocadas, ou que não está mais aprendendo nada de novo. Isso pode ser um reflexo de que o relacionamento não está favorecendo sua individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. O universo pode estar te alertando de que você precisa dar um passo para trás e reconsiderar suas escolhas. Se um relacionamento não está ajudando você a crescer, é sinal de que algo não está em sintonia com seu verdadeiro propósito. 9. Medos irracionais surgem. Outro sinal que pode indicar que o relacionamento não está alinhado com seu caminho é o surgimento de medos irracionais. Medos constantes de que algo vai dar errado, de perder a pessoa ou de algo negativo acontecer, podem ser uma manifestação do inconsciente, tentando alertar você de que o relacionamento não é seguro ou saudável. Jung acreditava que o inconsciente nos envia sinais de alerta por meio das emoções, e esses medos podem ser um reflexo do nosso interior, nos mostrando que algo não está certo. Esses medos, muitas vezes sem razão lógica, podem ser uma forma do universo nos chamar a atenção para algo que precisamos confrontar ou abandonar, para que possamos seguir em direção ao que realmente desejamos e merecemos. 10. O fim chega sem explicação clara. Há momentos em que, por mais que tentemos segurar um relacionamento, ele simplesmente escapa das nossas mãos. Não há uma grande traição, uma briga definitiva ou um motivo concreto para o fim, mas, ainda assim, tudo começa a desmoronar de forma inevitável. É como se, de repente, a conexão que existia antes desaparecesse e nenhuma tentativa fosse suficiente para resgatar o que já foi vivido. Jung falava sobre a sincronicidade, a ideia de que certos eventos acontecem não por acaso, mas como parte de um plano maior, ainda que não consigamos compreender no momento. Quando um relacionamento acaba de maneira inexplicável, pode ser o universo agindo para nos afastar de algo que já não faz mais sentido em nossa trajetória. Muitas vezes, insistimos em continuar porque temos medo do vazio, da mudança, do desconhecido. Mas o fim repentino pode ser uma libertação disfarçada de perda. É comum tentar resistir, buscar explicações, procurar culpados, mas com o tempo a verdade se revela. Algumas pessoas entram na nossa vida apenas por um período, para nos ensinar algo, e não para ficar para sempre. Se, mesmo depois de várias tentativas, nada parece se encaixar como antes, talvez seja o momento de aceitar que essa história cumpriu seu papel. A melhor coisa a fazer é confiar que, por mais doloroso que pareça agora, esse fim pode estar abrindo espaço para algo muito maior e mais verdadeiro no seu caminho. Agora que você refletiu sobre esses sinais e como o universo pode nos guiar em nossos relacionamentos, eu quero saber: você já passou por alguma dessas situações? Já sentiu que algo estava te afastando de uma pessoa, mas não conseguia entender por quê? Ou, quem sabe, já ignorou algum sinal importante que com o tempo fez toda a diferença na sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários. Eu adoraria saber sua opinião sobre tudo isso. Será que o universo realmente nos envia sinais quando estamos no caminho errado no amor? Ou será que somos nós mesmos que não sabemos reconhecer essas mensagens? Deixe seu comentário e vamos conversar sobre isso.
E claro, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo pode estar mais perto do que você imagina, te guiando em cada passo.